Mas eu insisto, eu estou aqui. E lá tinha o Lorde Hotel, onde o Palmeiras se concentrava. Aí o Nicolinha Ratchop, sempre bem vestido, de terno e tal, colorido, ele falava assim: Ô Massini, futebol é momense. Muito bem, já que futebol é momense, meus queridos, eu pergunto a vocês. Gente, eu respondo lá no meu canal do YouTube, nos meus outros CNPJs, diariamente essa mensagem. O que está acontecendo com o Veiga? E o Veiga? Porque o Veiga, o Veiga é isso, o Veiga é aquilo. E tem Rômulo também, que está entrando já já a pergunta, e a gente vai dar tempo da gente falar disso também. Mas sobre o Veiga, o Bruno Farias da Rádio CBN fez uma pergunta interessante para o Abel ontem. Eu vou colocar aqui um trechinho para a gente. O Veiga, igual a todos nós, não é uma máquina. Ele é um homem, um ser humano que tem emoções, que tem sentimentos, que procura estar sempre na melhor forma. Um profissional de mão cheia, dias de folga ele vai recuperar, vai às vezes à noite ao CT fazer recuperação. Só que as expectativas em cima dele são tantas, não da minha parte, mas sobretudo da vossa, que ele tem que jogar sempre a top, tem que fazer sempre 10 golos. Vocês veem o que aconteceu este ano com o Haaland, não vou mais longe, se vocês quiserem uma comparação. O ano passado bateu todos os recordes, fez tudo, portanto a imprensa ela é agressiva, não é só no Brasil, é agressiva em todo lado. E este ano querem tornar um jogador vulgar, não é? Inclusive em alguns momentos que são filmados no treino ainda zoam com ele. E nós respeitamos muito o Veiga, eu respeito muito o Veiga, ele sabe o quanto nós acreditamos nele, ele sabe o quanto a equipa precisa dele, e ele, quando tiver que ficar de fora, vai ficar como ficou com o São Lourenço. Mas se eu entender que ele perdeu a forma dentro a jogar, e se eu entender que ele deve ganhar a forma a jogar, é assim que vai ser, porque eu é que sou o treinador, eu é que sei, eu é que os conheço. Por muito que o Núcleo de Saúde Performance me passe todas as informações, quem decide é o meu Nelinho, quem decide sou eu, e quando se tiver que arriscar e jogar com o jogador no limite de lesão, eu vou arriscar. Quando entender que devemos gerir, nós vamos gerir. Vocês entenderam quem decide é meu Nelinho? Eu não entendi, Eu meu também não Nelinho. entendi. Eu também ia perguntar isso. Quem é meu Nelinho? Eu também não O que entendi. é meu Nelinho? Eu vou pôr de novo, ó. Vamos ver. O Latifi é jovem, ele vai saber a resposta. Quer ver? Vamos lá, É ó. TikToker? Performance me passe todas as informações, quem decide é o meu Nelinho. Meu Nelinho. O que é meu Nelinho? Você Ele que está no aponta pra chat do All cabeça, assim. Sport. É, Nelinho, será que é o seu tutano, sério? Você que está aqui no canal do All Sport, por gentileza, explique para nós o que significa meu Nelinho, porque o português deve ter alguma explicação para isso, português de Portugal, evidentemente, para a gente entender o que é meu Nelinho. Mas vamos lá, fala, Bel. Esse é um dos quadros, hein? Fala, Bel, toda terça-feira aqui na live do Palmeiras no All Sport. Quem decide sou eu, e quando se tiver que arriscar e jogar com o jogador no limite de lesão, eu vou arriscar. Quando entender que devemos gerir, nós vamos gerir. Como disse ao teu colega, no último jogo com o Independente Del Valle, houve muitas questões em que eu fiquei algumas noites sem dormir. O que é que eu faço? Troco, não troco? Qual é a vantagem que tenho? Perceber os jogadores, perceber a vontade de cada jogador. Falar com eles individualmente, já estou aqui a abrir demais, que é aquilo que eu faço, e depois senti-los, né? Porque eu posso estar-te aqui a dizer eu quero ganhar, ou dizer-te eu quero ganhar hoje o jogo. Quer dizer, eu estou-te a dizer exatamente a mesma coisa, mas tu vês a minha atitude, e é isso que eu faço com os meus jogadores. Eu acho que sou muito bom a ler o que eles falam com o corpo e a senti-los. Isso é também a minha função, e portanto ele sabe o quanto nós todos, inclusive os torcedores, não tinha nada que ir às redes sociais pedir desculpa de nada, porque quando ele também decide jogos, também não vai às redes sociais dizer que foi ele que resolveu o jogo. Essa é a minha opinião, mas vivemos numa democracia onde toda a gente é livre de dizer aquilo que quer e que pensa, e se o meu jogador se sentir bem ao fazer isso, terá todo o meu apoio. Ele decidiu isso, ele sabe que o treinador está por... Ele ou qualquer um dos nossos jogadores sabe que o treinador está por trás, seja qual for a decisão deles, que os vai apoiar sempre. Abel, boa noite. Beleza, está aí o trecho da coletiva do Abel falando a respeito do meu Nelinho. Quem será o Nelinho, né? Os amigos estão dizendo aqui que é o Nelinho, ex-lateral do Cruzeiro e do Galo. Pô, metia uma curva na bola, Nelinho era craque, hein?
minha gente, jogava demais. Ou o Joel Bento está dizendo o seguinte: será que é o Manuelinho? Será que tem algum Manuel na comissão técnica e não sabemos? A parte que mais me chama a atenção, além do Nelinho, é a seguinte: se calhar o Veiga perdeu a forma jogando, e se calhar vai voltar à forma jogando. Olha que curioso, porque quando ele fala isso, o perder a forma pode ser confiança, pode ser um monte de coisa. Eu imagino que seja confiança. Se ele está sem confiança para jogar, tirá-lo do time seria deixá-lo ainda mais sem confiança, porque quando vai readquirir a confiança? Então, se eu fizer tudo errado na minha estreia aqui no All Sport, e os caras mandarem você, só vai agora, fica no cantinho da tela. Aí não vai dar, filho. Acontece, a gente tem que ir para frente. Eu acho que o Abel está certo. E isso é polêmico, porque alguém vai dizer, passa pano do Abel. Não é isso. Eu concordo com essa tese. Né? Agora, a pergunta que fica não é o que é melhor para a equipe. O melhor para a equipe não seria o Luiz Guilherme como meia? Essa pergunta é para vocês. Né? O amiguinho que levantar a mão primeiro responde. Vai aqui Primeiros mais começar a velhos, Flamengo. né, Lavi? Primeiros mais velhos, Meu Deus. vambora. Então, para mim é o seguinte, né? Tem esse dilema de vai tirar o cara de campo e tirar a confiança dele, mas ao mesmo tempo, se você segura o cara em campo, pode expor. E nesse caso, o Veiga, por exemplo, foi às redes sociais para falar que o momento dele não é bom, porque ele claramente está sentindo as críticas e está sentindo a pressão. Porque não deve ser o Abel, não deve ser alguém da comissão ou o Nelinho que está lá enchendo o saco do Veiga durante os treinamentos. Ele está sentindo as críticas. Então, para mim, tem esse duelo, esse dilema. O que é melhor? Você manter o cara em campo para ele recuperar o futebol jogando ou dar um tempinho e sentar ali, fica, ó, calma, tranquilo, daqui a pouco você volta e vai voltar à sua melhor forma. Não comparando com o momento do Cássio nem com o momento do Corinthians, mas é algo assim que você vê, era melhor você deixar o Cássio ali até voltar a jogar no auge da forma dele ou esperar um pouquinho, daqui a pouco volta. Ainda mais considerando que o Palmeiras tem um jogador pedindo passagem. Então, para mim é uma pergunta que não tem a resposta certa. O que a gente consegue fazer é analisar todo o entorno e o contexto disso. Porque, para mim, na minha opinião, o Veiga está jogando mal. Inclusive, ontem, para mim, melhorou bastante em relação ao que tinha feito. Para mim, ele jogou melhor ontem porque o Palmeiras não jogou num sistema com só 3 zagueiros. Teve o Rocha fazendo papel de terceiro zagueiro e tudo mais às vezes, mas não tinha 3 zagueiros propriamente dito, e porque o Veiga pôde cair mais pela direita. E qual é o contraponto disso? Ter que pôr o Endrick mais para a esquerda, especialmente no primeiro tempo, o Endrick jogou muito mais pela esquerda. O Veiga pela direita, para mim, rende mais, e quando a gente olha o mapa de calor das melhores temporadas dele, ele está na direita. Então, para mim, o Veiga tem que jogar mais pela direita. É só por isso? Não, porque se fosse só por isso, ele não erraria a cobrança de escanteio, ele não erraria a cobrança de falta. Então, para mim, o Veiga está abaixo por diferentes motivos. Tem um pouco da confiança, tem um pouco dessa questão do setor de campo que ele joga. Agora, você vai falar, você vai falar tudo isso, vai ficar em cima do muro, você não vai falar o que você faria? Eu, particularmente, deixaria o Veiga sentado um pouco. Massini, inclusive, e Flávio, me chamou muito a atenção uma outra frase do Abel ontem, quando ele fala do Zé Rafael, e para mim se encaixa com a questão do Veiga. Ele fala, o Zé Rafael só vai voltar quando ele chegar para mim e falar, professor, conte comigo, porque ele tem uma lesão que não dá para a gente saber o quanto que ele vai aguentar da dor, mas mais do que isso, eu preciso dele pronto mentalmente. Ele falou esta frase falando dessa questão. Então, para mim, o Zé Rafael, fisicamente falando, ele já teria condições de estar no banco. Se fosse uma final de campeonato, ele poderia estar sendo utilizado. Mas como está no começo da temporada, o Palmeiras tem outras opções para o setor de meio de campo, que inclusive ele enumerou ontem na coletiva, dá para dar uma calminha, umas férias entre aspas, para o Zé Rafael. E eu faria o mesmo com o Rafael Veiga, porque o Palmeiras tem alternativas para testar. E uma delas, a principal delas, é o Luiz Guilherme. Tem também o Rômulo, que ainda precisa escalar a montanha, como ele disse. Eu tenho um sonho. Mais para frente eu vou falar qual é o meu sonho nesse time do Palmeiras. Eu quero ver
quero ver vocês encaixarem Dudu, Luiz Guilherme, Veiga, Zé Rafael, né? E Felipe Felipe Anderson. Tá chegando Anderson, aí, né? Essa vai ser uma batalha também para a gente conversar, para a gente discutir.